As substituições no futebol desempenham um papel crucial para alcançar o resultado final. E mesmo com estratégias geniais do técnico, uma substituição mal sucedida pode custar caro ao clube. Se alguns jogadores podem reescrever a história com sua entrada, como o caso de Wijnaldum, então outros podem acabar com tudo. E é sobre esses casos que eu vou falar neste vídeo. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. No confronto entre West Ham e Manchester United, o time da casa estava perdendo o jogo por 2-1, já estava nos 92 minutos. E de forma surpreendente, em um dos ataques, a bola bateu na mão de Luke Shaw. Inicialmente, o árbitro não percebeu uma violação, mas depois de consultar o VAR, ele apontou o pênalti para o West Ham. Naquele momento, havia uma substituição não utilizada restante, e David Moyes decidiu colocar em campo um jogador mais experiente, Mark Noble, que era um dos melhores cobradores de pênaltis da Premier League, junto com Gerrard, Lampard e o inglês Shearer. O inglês pega a bola imediatamente e vai até o ponto. Ele corre até a bola e chuta. Mas David De Gea defende o chute de Noble. O mais surpreendente é que esse pênalti defendido foi o primeiro em 5 anos para o goleiro espanhol. Desde então, David sofreu 40 gols da marca de pênalti consecutivos. Os Diabos Vermelhos seguraram o placar e garantiram 3 pontos cruciais no confronto. Após o jogo, Moyes respondeu às críticas dos jornalistas sobre sua decisão no final da partida. Apenas olhe para as suas estatísticas de pênaltis convertidos. Hoje ele não conseguiu fazer isso, explicou o treinador. Mas ainda assim, por mais cuidadoso que seja o plano do treinador, naquele dia ele provavelmente se arrependeu de colocar em campo o jogador que ficou 90 minutos no banco de reservas. Na final da Liga dos Campeões de 2016-17, a Juventus enfrentou o Real Madrid. O primeiro tempo terminou em empate, mas no segundo tempo o Real Madrid marcou mais 2 gols em 3 minutos. O técnico Massimiliano Allegri percebeu a necessidade de reforçar o ataque e no minuto 66, substituiu Barzagli por Juan Cuadrado, que deveria ocupar o lado direito do ataque. Cuadrado recebeu um cartão amarelo 4 minutos depois, por uma falta desnecessária em Cristiano Ronaldo. Nos próximos 10 minutos, Cuadrado teve um desempenho ruim com apenas 3 passes, 2 perdas de bola e uma entrada desleal contra Kroos. No minuto 83, Ramos deu um bote firme, mas limpo jogando a bola na frente do árbitro auxiliar. Cuadrado foi em sua direção e empurrou Sérgio, que imediatamente caiu no gramado. Certamente muitos de vocês conhecem a atuação de Ramos, mas observe que o espanhol segurava o pé esquerdo. E em uma das repetições podemos ver que Juan realmente pisou nesse pé de Ramos, considerando que o árbitro já havia advertido o colombiano por uma entrada anterior. Neste caso, ele optou por punir o jogador com um cartão amarelo, mesmo que não tenha sido intencional. Como resultado, o jogador foi expulso e até os companheiros de equipe tiveram que persuadir Cuadrado a sair do campo. Em uma partida da fase de grupos da Copa do Mundo de 2014, a Grécia enfrentou a Costa do Marfim. O empate já era suficiente para a seleção africana se classificar. Após sofrer o primeiro gol no minuto 42, os marfinenses conseguiram empatar no final do jogo. O treinador francês Sabri Lamouchi decidiu refrescar os jogadores ofensivos e nos 83 minutos colocou Giovanni Sil, que fez sua estreia na Copa do Mundo. Nos 91 minutos, o jogador grego lançou a bola na área. Samaras se preparou para chutar, mas inesperadamente a bola passou pelas pernas do jogador, por causa do jogador marfinense que havia entrado 7 minutos antes. Giovanni Sil. O árbitro marca pênalti e Samaras converte com sucesso. O jogo termina e os gregos vencem a Costa do Marfim, avançando para as oitavas de final em segundo lugar no grupo. Outro caso aconteceu na Eurocopa de 2020. Ingleses e italianos jogaram cautelosamente. Depois que a seleção italiana empatou o jogo, graças a um esforço de Bonucci, os ingleses decidiram levar o jogo para a disputa de pênaltis. Nos 120 minutos, o treinador inglês Gareth Southgate coloca em campo Marcus Rashford e Jadon Sancho. O treinador esperava que os jogadores descansados encontrassem forças para converter suas chances. Os 2 primeiros chutes dos ingleses foram convertidos sem problemas. Em seguida, o recém-entrado se aproxima da bola, corre e erra acertando a trave. Os italianos marcam e fazem o placar. Ficar 3-2. O quarto batedor é Jadon Sancho. O inglês se aproxima da marca e não consegue superar Donnarumma. O próximo chute não é convertido por Jorginho, e os ingleses ainda têm uma chance. O último a bater é Bukayo Saka, de 19 anos, que assim como seus compatriotas Rashford e Sancho entrou como substituto. No entanto, Saka entrou em campo durante o tempo regulamentar. O inglês corre e chuta na mesma direção que seu companheiro de equipe.
Os italianos instantaneamente se tornam campeões da Europa com Rashford e Sancho, substituindo os experientes Henderson e Walker, que claramente não eram novatos em jogos desse calibre, e provavelmente, se não fosse a inclusão dos jovens talentos, o desfecho da disputa de pênaltis poderia ter sido diferente. Este vídeo não poderia deixar de mencionar a atuação de David Luiz em um jogo contra o Manchester City. No meio do primeiro tempo, o jogador do Arsenal Pablo se lesionou, e em vez do espanhol, entrou o defensor brasileiro. Observe a expressão de Luiz durante a substituição. Parece que o jogador sabia o que aconteceria a seguir. Nos 45 minutos, De Bruyne passa a bola para a área. David Luiz a manipula de maneira desajeitada, cortando-a diretamente para os pés de Sterling, que livremente manda a bola para o gol de Leno e converte o primeiro gol nas redes do Arsenal. Mas no início do segundo tempo, Luiz começa a cometer mais erros. O jogador do City joga a bola para Riyad Mahrez. O brasileiro perde a disputa no lance e, em vez de corrigir a situação, ele agarra o jogador pelos ombros e o derruba no chão, já dentro da área. O árbitro imediatamente marca pênalti e mostra o cartão vermelho direto para Luiz. O jogador deixa o campo e o Manchester City marca o segundo gol contra o Arsenal. Em 25 minutos de jogo, Luiz na verdade marcou 2 gols contra o próprio time e recebeu um cartão vermelho. Mas o que David demonstrou um mês depois em uma partida de Copa contra o Manchester City é digno de elogios. No ano de 2017, começa a segunda rodada da Premier League. O Tottenham enfrenta o Chelsea. No minuto 24, os londrinos conseguem marcar o primeiro gol e mantêm sua vantagem ao longo de 2 tempos. Nos 78 minutos, Antonio Conte decide substituir Morata por Michy Batshuayi. 4 minutos depois, os Spurs ganham um tiro livre. Christian Eriksen envia um passe para a área e o recém-entrado belga, aparentemente esquecendo em qual gol deveria marcar, acaba fazendo um gol contra Magnífico, igualando o placar no final do jogo. Nas quartas de final da Euro 2020, a Itália enfrenta a Bélgica. Já no final do primeiro tempo, o placar fica em 2-1 a favor da seleção italiana. Nos 70 minutos, o técnico belga Roberto Martinez percebe a necessidade de colocar atacantes frescos e sua escolha recai sobre Nasser Chadli. O treinador talvez tenha lembrado da Copa do Mundo de 2018, onde o meio-campista entrou nos 65 minutos e nos últimos segundos do jogo proporcionou à sua equipe a classificação para as quartas de final do torneio mundial. No entanto, após 3 anos, tudo não foi tão promissor. Passando apenas 4 minutos em campo, Chadli sente uma lesão muscular. O jogador cai no gramado e não consegue continuar o jogo, forçando Roberto Martinez a fazer uma substituição de volta. Nos 15 minutos restantes da partida, os belgas tiveram apenas um ataque e os italianos avançaram para a final da Eurocopa. Em 2015, durante a partida entre Liverpool e Manchester United, ocorreu um evento histórico. No início do primeiro tempo, a lenda do Liverpool, Steven Gerrard, substituiu Adam Lallana. Menos de 1 minuto depois, o inglês jogou duro contra Mata no centro do campo e momentos depois, o inglês deliberadamente pisou com as travas da chuteira na canela de Herrera em um carrinho. Isso ocorreu diante do árbitro principal, que sem hesitar mostrou o cartão vermelho. Esse foi o mais rápido cartão vermelho na história da Premier League, para um jogador que entrou como substituto em casa em toda a sua história. E 13 minutos depois, Juan Mata marcou o gol da vitória contra o Liverpool, colocando-os na 5ª posição da tabela. Agora o episódio mais recente que aconteceu na primeira rodada da Liga dos Campeões, entre Young Boys e Manchester United. Nos 72 minutos, Ole Gunnar Solskjaer decidiu tirar do campo a principal estrela dos Red Devils, Cristiano Ronaldo, e colocar Jesse Lingard em campo. Em 18 minutos de tempo regulamentar, o inglês deu apenas 4 passes e perdeu a posse da bola 3 vezes. Mas a perda de bola mais significativa ocorreu nos acréscimos. Nos 95 minutos, Lingard passou a bola de volta para o goleiro, mas deu um passe não muito bom, aproveitado pelo atacante da equipe da casa, que interceptou a bola e tranquilamente marcou o segundo gol no jogo. Como resultado, o clube suíço conquistou 3 pontos na primeira rodada e Lingard foi o pior jogador da partida. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo. Lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso, e fui!